Meus amados, graça e paz a todos, um bom dia, em nome de Jesus. Nós vamos para mais um estudo da palavra do Senhor Jesus, da palavra do nosso Deus. Hoje nós vamos falar a respeito do arrebatamento, porque dentro do estudo futurista, Elias e Enoque foram arrebatados. Enoque foi trasladado para não ver a morte e Elias foi arrebatado no carro de fogo. Então hoje nós iremos trazer o esclarecimento sobre este assunto. Muito bem, você que está nos assistindo, não deixe de deixar o seu joinha, de apertar o sininho, enfim, se inscrever no canal, porque isso nos ajuda bastante, tá bom? Deus abençoa a vida de todos vocês. E vamos para o estudo da palavra de Deus. Muito bem. A palavra arrebatamento quer dizer tomar para si. Ou no grego, arpasion. Esta é a palavra no grego. Arpasion. Louvado seja Deus. Então, nesta época, nós vamos ler um texto da Bíblia, eu vou citar para vocês, e nós vamos falar a respeito desse texto. Na Bíblia dos Judeus, a Bíblia dos Judeus, Tanakh, né? A Tanakh está registrado em 2 Reis, capítulo 2, verso do 9 ao 17. E vocês lembram muito bem que Elias estava andando com Eliseu e ele pediu para que Eliseu pedisse qualquer coisa antes que ele fosse tomado. E Eliseu pediu a porção dobrada do seu espírito. E a Bíblia vai dizer que Elias foi tomado em um carro de fogo. Muito bem. E a partir dali, Eliseu recebe a capa de Elias que cai e ele volta. E ele tinha que atravessar o Jordão e ele pega a capa e ele grita: onde está o Deus de Elias? E ele joga a capa na água. E a água, o Jordão abre, e aqueles homens observam que o espírito de Elias estava agora em Eliseu. E dentro desse texto, do versículo 9 até o versículo 17, nós vamos encontrar um grupo de homens, de 50 homens, pedindo para Eliseu permitir que eles fossem atrás de Elias, porque Deus poderia ter lançado ele nos vales ou nos montes, e Eliseu não queria deixar que esses 50 homens fossem atrás de Elias. E eles insistiram com Eliseu e Eliseu permitiu, sem querer, que eles fossem.
E eles foram e procuraram Elias por 3 dias e não acharam. Mas vocês observam no versículo 16 e no versículo 17 que eles sabiam que Deus poderia ter lançado Elias ou nos vales ou nos montes, e aí eles o achariam, mas eles não acharam. Por 3 dias procurando, não acharam Elias. Muito bem, mas era costume de Deus tomar os seus profetas. Muito bem, vamos continuar aqui. Louvado seja Deus. Muito bem, nós não vamos falar coisas nossa, nós vamos falar algo da Bíblia, da palavra de Deus. E se a palavra de Deus é o estudo que prevalece, ela responde ela mesma. Eu não preciso falar ideias minhas, ou de A ou de B. A Bíblia responde ela mesma. Então vamos lá. Alguém diz que Elias subiu ao céu, dentro do estudo futurístico, e está aguardando para voltar para ser uma das 2 testemunhas do Apocalipse. Muito bem, mas a Bíblia diz, no Evangelho, no livro histórico de João, capítulo 3, verso 13, que ninguém subiu aos céus, ninguém, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Então Elias foi arrebatado para onde? Se a Bíblia responde. E João, o evangelista, ele estava mais perto de saber dessas verdades, porque ele está no século I da era cristã, do que nós que estamos há 2000 anos depois, há 1900 anos depois. Então, João tem mais o saber do que nós que estamos há 19 séculos depois desse acontecimento que João testificou, dizendo que ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu, o Filho do Homem. Evangelho, livro histórico de João, capítulo 3, verso de número 13. Depois nós encontramos também Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 36 ao 39. Nós observamos aqui Felipe encontrando o eunuco de Candara. E Felipe batizou o eunuco, capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. E após o batismo, nós observamos
no versículo 37. Vamos ler o 36. E indo eles a caminho, caminhando, chegando a uma certa água, e disse ao eunuco: eis água, que impede que eu seja batizado? E disse Felipe: é lícito que se crê de todo o coração. E respondendo ele: creio que Jesus é o Filho de Deus. E mandou parar o carro e desceu ambos à água, tanto Felipe como o eunuco, e o batizou. E quando saiu da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe. Arrebatar é tomar para si. Muito bem. Arrebatou a Felipe e não ouviu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. E Felipe se achou em Azoto e, indo, passando, anunciava o evangelho em toda a cidade, até que chegou em Cesareia. Então Deus tomou Felipe de um lugar e lançou ele em Azoto, uma outra cidade, e ele lá pregava o evangelho. Tomou para si, mas não levou para o céu. Mesmo o fato parecido com o de Elias. Elias foi levado numa carruagem, segundo a história bíblica, e não foi achado, mas eles procuraram no vale e nos montes, mostrando que esse costume ele perdurou de Elias, de Enoque até Felipe. Era costume de Deus. Deus fazia isso, tomava a pessoa do qual Deus tinha um propósito na vida daquela pessoa. Então tomou Felipe, e Felipe se encontrou em Azoto, é uma outra cidade onde Felipe começou a pregar o evangelho e chegou até Cesareia. A Bíblia testemunha isso. Ele foi arrebatado, mas não foi para o céu. Muito bem, vamos continuar aqui. Outros personagens. Nós falamos de Elias e falamos também de Felipe. Mas tem um outro assunto importante que vocês podem estudar em casa. 1 Reis, capítulo 18, verso 11 e 12. Aonde Elias, ele chega até Obadias, um dos servos do rei Acabe. E Elias fala para Obadias: vá e diga ao rei que eu estou aqui. E Obadias respondeu a Elias: Elias, eu não vou avisar o rei Acabe que você está aqui. Por quê? Porque quando eu for, Deus pode tomar você e lançar você em outro lugar. Então, você observa que Obadias também sabia desses acontecimentos, que Deus tomava o profeta de um lugar e lançava no outro. Aí ele disse: olha, quando o rei vir, porque eu chamei e disse que você estava aqui,
e o Senhor te arrebatar para outro lugar, o rei vai me matar, porque não vai achar você. Então eu não vou fazer isso. Ele disse que não faria, porque tinha medo que o Senhor o tomasse novamente a qualquer momento e lançasse ele em outros lugares. Então tá um fato aí para você meditar como estudo. Louvado seja Deus, capítulo 18 do 1 Reis, verso 11 e 12. Obadias não quis chamar o rei Acabe, porque temia que Deus tomasse Elias e lançasse ele em outro lugar. Muito bem. Louvado seja Deus. Agora nós vamos com um personagem importante que também faz parte dentro do estudo futurístico das duas testemunhas. Vamos para Enoque. Este homem, louvado seja Deus, ele viveu 300 anos, segundo a Bíblia, na terra e foi transladado, foi levado com força, tomado à força. Gênesis capítulo 5. Levado à força para não ver a morte. Nós não podemos estudar a Bíblia e só ficar com aquilo que se passam para nós. Nós temos que estudar a Bíblia. Temos que ver textos e contextos para a gente poder entender. Então, aqui no versículo 24 do capítulo 5 de Gênesis, nós encontramos o seguinte: e andou Enoque com Deus, e não apareceu mais. Portanto, Deus para si o tomou. Vocês observam que no Antigo Testamento, no hebraico, a mesma palavra, apazion, continua no hebraico. Deus tomou para si o tomou. No grego, arpazio, significa apárzio. Muito bem. Louvado seja Deus. No versículo 23, foram todos os dias de Enoque 365 anos, e andou com Deus, e não apareceu mais. Portanto, Deus o tomou para si. Tá vendo? Tomou aqui seria arrebatar, ou no grego, arpásio. Entenderam? Muito bem. Então, estamos indo, louvado seja Deus, a uma compreensão importantíssima. Se nós ficarmos só com essa leitura, a gente vamos concordar com o estudo futurístico, a teologia futurística, que afirma que Enoque vai voltar como a segunda pessoa das duas testemunhas. Primeiro Elias, depois Enoque. Ou o primeiro Enoque, depois Elias. São as duas testemunhas que, segundo o estudo futurístico, foram arrebatados para o céu. Muito bem. Agora, quem pode testemunhar o contrário, louvado seja Deus, são aqueles que viveram no primeiro século da era cristã. Se nós formos observar Judas, carta de Judas, segundo o catolicismo, carta universal. Universal que tem o mesmo significado de católica.
Amém? Muito bem. Aparzium é tomar. Então, se você for em Judas, século I da era cristã, Judas testificou sobre Enoque, filho de Sete. Vamos lá. Depois nós vamos para Hebreus. Então, vamos saber por que Deus transladou Enoque para que Enoque não fosse morto. Judas está na frente da terceira carta, terceira epístola de João. Versículo 14, porque não tem capítulo, né, irmãos? Então diz assim: e deste profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos. Olha aí. Então tá aí. Nós observamos o seguinte: quem são aqueles que Deus precisou transladar Enoque para ele não ver a morte? Naquela época já havia opositores. Você sabe muito bem, se não sabe, vai aprender, que opositor traduziram como diabo. Na época de Enoque já havia opositores a Enoque. Enoque é um homem santo que andava com Deus, mas já haviam aqueles que eram opositores. Louvado seja, adversário. Tudo cabe a Satanás, ao diabo, que é o opositor, que é inimigo, né? Então, nós vemos aqui, versículo 12, quando eles começam a falar dos personagens que eram maus. Versículo 11, ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, está dizendo aqui, e foram levados pelo engano de Balaão. Está falando de um pessoal que entraram pelo caminho de Caim, foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Esses eram aqueles rebeldes que lutaram contra Moisés. São manchas em vossas festas de amor, banqueteiam conosco, apacentam-se a si mesmo, sem temor, são nuvens sem água, levado pelo vento de uma parte para outra. São como árvores murcha, infrutífera, duas vezes mortais, desarraigadas, ondas impetuosas do mar, que espumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes, para os quais está eternamente reservado a negruras das trevas. Então, por causa desses opositores, Deus translada Enoque para ele não ver a morte. Mas aquilo que eu disse, ninguém subiu ao céu, disse João, senão aquele que do céu desceu, o Filho do Homem. Livro histórico de João, o Evangelho de João, capítulo 3, verso 13. Muito bem, então está aqui. Porque foi que Deus o transladou para não ver a morte? Por causa dos seus
opositores, inimigos, adversário. Dentro da Bíblia, irmão. Não leia ao pé da letra e não deixe de estudar as Escrituras. Muito bem. Deus tomou Enoque para ele não ver a morte. Gênesis 5, 24. Agora nós vemos na carta aos Hebreus, capítulo 11. Louvado seja Deus, que fala sobre os heróis da fé. E lá está Enoque. Louvado seja o nome santo do Senhor. No capítulo 5, revela a sua transladação. E quem iria matá-lo? Né? Nós lemos aqui já em Judas. Muito bem. Ele não foi levado ao céu, porque aí a Bíblia entra em choque, porque a Bíblia ela responde ela mesma. E se João está dizendo que ninguém subiu ao céu senão só o Filho de Deus, aquele que do céu desceu, então a Bíblia entra em choque. Então a Bíblia responde ela mesma. João está dizendo que ninguém subiu ao céu. Então Enoque também não foi levado ao céu. E Enoque também não está vivo. Aí o irmão vai falar, mas eu quero ver o senhor provar isso na Bíblia, que Enoque não está vivo. Muito bem, vamos lá. Abre a sua Bíblia aí. Carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo 11. Aí nós vamos descobrir que Enoque morreu. Capítulo 11. Então, se ele morreu, ele não vai voltar nas duas testemunhas, não. Isso aí foi algo que o sistema inventou, né? Então, vamos lá. Hebreus, capítulo 11, verso 13. Muito bem. Versículo 5 do capítulo 11 de aos Hebreus fala assim: pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho que agradara a Deus. Ora, pela fé é impossível, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Aí ele fala aqui sobre Noé, aí ele fala sobre Abraão, ele fala sobre Isaac, sobre Jacó. Muito bem. Versículo 10, porque esperava uma cidade que tem fundamento, no qual o artifício e construtor é Deus. Pela fé, também Sara, fala de Sara também, recebeu o poder de conceber e deu à luz fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que tinha prometido. Por isso também, de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu, e como a areia imutável que está na praia do mar. Aí o escritor aos Hebreus, dizem que ele é o escritor desconhecido, sistema religioso futurístico. Outros refere, o estudo preterista já refere a Paulo, né, o escritor, mas está aqui, versículo 13. Todos estes morreram na fé.
Todos estes morreram na fé. Está incluindo aqui Enoque. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido a promessa, não alcançaram a vinda do Messias, de Jesus. Mas vendo-as de longe, tem uma mensagem minha que eu prego, esses na ponta dos pés, com a esperança de alcançar a promessa. Vendo de longe, crendo-as, e lançando-as, e confessando-as que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Morreram ou não morreram? Esses, incluindo Enoque, morreram. Então, ninguém subiu ao céu. Se a Bíblia ela dá respaldo para isso, nós temos que trazer essas verdades, esses ensinamentos. Muito bem, louvado seja Deus. Assim não dá, né? Se todos morreram, sendo assim, Enoque teria que ressurgir e voltar. E é impossível, né, irmãos? Eles voltar. Então tá aí. Para fazer parte das duas testemunhas do Apocalipse, né? Ele precisaria estar vivo como sistema futurístico. As mensagens futurísticas dizem que eles vão voltar, né? O arrebatamento no grego é apardezo, que significa agarrar, capturar, arrancar, puxar, tomar à força. Isso está lá em Tessalonicenses também, capítulo 4, verso 15 ao 17. Que Deus abençoe a todos vocês. Fique na graça e na paz do Senhor Jesus.